Dando início ao nosso porta-fraldas, a primeira matriz a ser utilizada será a matriz da aba de fechamento. Depois que a máquina fizer a primeira marcação, basta colocar o acoplado, que seria o estruturador, e o tecido principal sobre o bastidor, para que prenda essa parte superior da aba. Logo depois de prender o tecido, a máquina irá fazer a marcação para colocarmos o velcro. Para facilitar a costura do velcro, vamos utilizar uma fita dupla face, evitando assim que ele saia do lugar. Agora, com o velcro já costurado, vamos fazer a parte de fechamento da aba. Vamos colocar o nosso estruturador e o tecido principal, prendendo bem com fita para que não corra o risco do tecido sair fora do lugar na máquina.
Depois de todas as partes já costuradas, vamos retirar o bastidor e cortar todos os excessos de tecido da aba e trocar a bobina para fazer a costura de acabamento. A linha que deve ser usada na bobina nesse momento deve ser a mesma cor da linha principal utilizada no projeto para que o acabamento fique perfeito. A segunda matriz a ser utilizada é o bolso 1. A máquina irá fazer a marcação na entretela. De acordo com a marcação na entretela, vamos colocar o tecido sobre a entretela, observando a posição da estampa, voltada sempre para a sua direita, e prendemos o tecido com fita. A máquina irá prender esse tecido principal e logo a próxima costura já é a marcação do bolso superior. O tecido utilizado para esse bolso superior deve ser dobrado ao meio, para que o bolso já fique com acabamento. Vamos colocar o tecido exatamente sobre a marcação, depois vamos prender com fita. Logo após a máquina prender os tecidos, vamos recortar todos os excessos dos tecidos para que seja feito o acabamento do bolso superior.
Já podemos também recortar o excesso de tecido do tecido principal da parte de baixo do bolso. Após o acabamento do bolso superior, é a hora de colocar o forro na peça. Vamos colocar o tecido de forro no verso do bastidor, prendendo com fita. Logo, a máquina irá fazer a costura para prender o tecido do forro. Depois é só recortar o forro, tirar os excessos de tecido e trocar a linha da bobina para que seja feito o acabamento do bolso na parte superior dele. A terceira matriz a ser utilizada é o bolso 2. A máquina irá fazer a marcação na entretela para a colocação do tecido principal. Observar o sentido da estampa, que deve ser virado para a sua esquerda. Depois de colocar o tecido na parte superior e prendê-lo, vamos virar o bastidor e já colocar o tecido de forro, deixando tudo bem preso para levar à máquina. A máquina já irá prender os dois tecidos, o tecido principal e o forro, e logo depois já será feita a marcação para o recorte central da peça. Vamos fazer o recorte de todo o excesso de tecido, tanto no tecido principal como de forro. Agora vamos fazer o recorte central. Para isso, vamos utilizar um descosturador, só para dar o pique inicial para depois poder recortar com a tesoura. Vamos cortar o tecido principal
Não cortaremos a entretela, vamos tomar cuidado com essa parte e depois vamos fazer o recorte no forro. Agora é feito o acabamento, tanto do recorte central como da aba de cima do bolso. Devemos trocar a linha da bobina, utilizar a mesma cor da linha principal. A quarta matriz a ser utilizada é a primeira parte. Sobre a primeira marcação na entretela, vamos colocar o estruturador e logo depois o tecido principal. Lembrando que a matriz é na vertical, prestando atenção na estampa. A máquina irá prender o tecido e logo depois será feito o quilt na peça. Depois do quilt, é a hora de fazer o bordado. Para quem vai usar uma peça personalizada ou quer fazer um desenho bem bonito, é essa a hora. Depois do quilt, adicionar o bordado. Agora a colocação do forro no verso do bastidor, prendendo bem com a fita para evitar que ele escape na máquina.
máquina irá prender o forro. Logo depois, vamos cortar todos os excessos de tecido para a colocação do bolso na primeira parte da peça. Observando as marcações, vamos colocar na parte do forro o primeiro bolso que nós já fizemos anteriormente, exatamente sobre as marcações. Prenda bem, porque o bolso vai ser colocado no verso do bastidor, para que não saia do lugar na hora que a máquina for prendê-lo. Depois que a máquina prender o bolso, ela irá fazer a marcação para a colocação da aba. Para a colocação da aba, vamos medir o meio da aba para colocarmos exatamente no ponto central da marcação feita pela máquina. E a posição do velcro deve ser virado para cima. Prenda bem com a fita crepe para evitar que saia do lugar. Nessa hora já podemos trocar a nossa bobina. Já colocar a bobina com a linha igual à linha principal para que já seja feito o acabamento da primeira parte da nossa peça.
Prontinho, nossa primeira parte já está pronta. Agora é só retirar o excesso da entretela e deixar essa parte reservada. A quinta matriz a ser utilizada é a segunda parte. O processo é basicamente como feito na primeira parte. Faz a marcação na entretela, vamos colocar o estruturador e o tecido principal. A máquina irá prender o tecido e logo após fará o quilt. Depois do quilt, nós vamos colocar o nosso forro na peça, no verso do bastidor e prendendo bem com a fita crepe. Depois da colocação do forro, vamos colocar o segundo bolso, né? Aquele que tem a abertura central. Podemos recortar o excesso de tecido agora ou depois, não tem problema. Vamos colocar o bolso exatamente na marcação feita pela máquina e prendê-lo muito bem com a fita para que ele não saia do lugar.
Bolso já preso, excesso de tecido já recortado. Agora vamos trocar a linha da bobina, colocar a bobina com a linha igual à linha principal para que seja feito o acabamento na segunda parte da peça. Segunda parte pronta, só tirar o excesso de entretela e reservar. Sexta e última matriz a ser utilizada é a terceira parte, é onde é feita a junção de todas as partes e o nosso acabamento. São feitas duas marcações na entretela. Nessa marcação, à minha esquerda, vamos colocar a segunda parte, onde tem aquele bolso com vazado com recorte central. Vamos prender exatamente sobre a marcação, feita na entretela. Vamos prender bem com fita, ajustar todos os cantinhos para que a nossa junção fique perfeita. Lembrando que as extremidades, tanto superior quanto inferior, colocar a fita a mais, para que não corra o risco do pé calcador da máquina retirar a peça do lugar. Nessa marcação, à minha direita será colocada a primeira parte, aquela onde tem os 3 bolsinhos. Então, a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Colocar exatamente sobre a marcação, verificar corretamente a posição e prender com fita, prendendo bem as extremidades para que o pé calcador não tire a peça do lugar e a nossa junção não fique perfeita. A máquina irá prender cada parte que nós colocamos com fita agora no bastidor. Depois, a máquina irá fazer a marcação de onde iremos colocar o tecido principal. Eu peço uma atenção especial nessa última parte, que são feitas as nossas junções, né, para finalizar o nosso projeto. Como é um projeto grande, então tem a aba, tem as outras peças que podem pegar no calcador, o sentido de colocar o bastidor com mais calma, por ser uma peça maior. Então vamos ficar de olho para que não ocorram imprevistos.
Depois das duas partes presas e a marcação já feita, vamos colocar o nosso estruturador e logo em seguida o tecido principal. Sobre ele vamos prender e levar à máquina. Depois de presos os tecidos, é a hora de recortar os excessos. Agora é a hora do nosso quilt e logo após será feita a marcação para colocar a outra parte do velcro. Depois da marcação, vamos utilizar a fita dupla face para colocar a outra parte do velcro sobre ela, para que não saia do lugar na hora da costura. Vamos recortar o excesso do velcro e agora vamos colocar no verso do bastidor o tecido de forro. Lembrando de prender bem com a fita crepe. A máquina irá prender o tecido do forro. Agora é a colocação do terceiro bolso. Vamos fazer da mesma maneira que fizemos o bolso da primeira parte, pegando o tecido, dobrando ao meio para que já fique com acabamento. Agora vamos colocar esse tecido exatamente sobre as marcações feitas no forro
e prendendo bem com a fita. Logo após, vamos levar a máquina para que ela prenda o tecido do bolso e depois recortemos todos os excessos de tecido. Agora é a hora do nosso acabamento final. Vamos trocar a bobina, colocar a bobina com a linha igual à linha principal, para que seja feito o nosso acabamento. Pronto, agora é só tirar a nossa peça do bastidor e retirar o excesso de entretela. E a nossa peça está prontinha.